Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e vamos avançar com o terceiro vídeo da montagem de um drone, neste caso um drone de freestyle com material de iFlight, que é o que temos aqui na frame e também que é o que temos aqui nestes motores, e vamos então colocar o stack, que é basicamente o que manda nisto tudo, é o que controla os movimentos dos motores, é o que controla o equilíbrio deste conjunto que aqui temos. E esta compra aqui recaiu numa Mamba F405 MK2, em que vem o 4 em 1, ou seja, 4 variadores, cada variador para o seu motor. Então traz uma placa com 4 variadores aqui nesta peça de baixo, e que vamos ligar os nossos 4 motores aqui a esta placa de baixo, e depois aqui a parte de cima é o que faz o controle do voo do drone. E também, além disso, vai-nos permitir ligar aqui alguns componentes, nomeadamente a câmera, o emissor de vídeo, que é o VTX, e o receptor de rádio. Portanto, esses 3 componentes são essenciais para completarmos este conjunto. Depois, eventualmente, poderão optar também pela colocação de LEDs, luzes de LED. Poderão também colocar um buzzer, que é um alarme que nos permite encontrar o drone caso percamos em alguma zona em que não sabemos onde é que ele está, onde é que ele tenha caído. Então, ativarmos esse alarme, esse buzzer, vai nos permitir, através do som, seguirmos a orientação correta de onde o drone está. E basicamente este vídeo aqui serve para vos dar essas informações, e também para vos informar ou para vos mostrar de que forma é que nós deveremos colocar este conjunto, este stack comprado na Banggood por cerca de 35 euros, 40 euros por aí. O drone tem esta orientação, a câmera vai ficar aqui desta zona e o emissor de vídeo aqui, além também do receptor do rádio, e o stack vai ficar mesmo no centro da aeronave, que é o sítio perfeito para qualquer tipo de coisa que voe. Portanto, aqui no centro é onde o nosso controle de voo estará perfeitamente bem centrado, e nesse sentido vamos colocar este stack nestas 4 pecinhas que estão aqui em baixo. Como poderão ver, estas pecinhas aqui vão suportar este stack todo, e é aqui que vamos então fazer a colocação desta peça. Depois vou tirar aqui estes parafusinhos, que é para afastar uma peça da outra, que era para depois mostrar-vos como é que se coloca aqui a alimentação disto, onde é que nós vamos ligar os cabos que vão ser depois também ligados a uma bateria, porque aí é que será feita a alimentação do drone, e depois também a colocação dos 3 fios que vêm de cada lado de cada motor, e estes 3 fios têm que ser ligados no 4 em 1. Ok? Portanto, aqui temos os fios todos que nós teremos que soldar. Portanto, 3 cabos, 3 ligações por cada motor. Serão 12 ligações aqui neste 4 em 1, mais 2 ligações que será feita a alimentação do drone, e depois também deverão colocar uma peça destas. Isto é um condensador. Neste caso, a minha escolha recaiu por um 16 volts de 1000 UF. Só tentar focar aqui. Aqui será o sinal de menos e aqui será o sinal de positivo. Portanto, também pela extensão dos fios das ligações, sabemos qual é o positivo, que é o maior, e o mais pequeno, que é o menor. Ok? Pronto. Este acessório irá nos permitir fazer uma visualização das imagens do drone muito mais nítidas, sem qualquer tipo de linhas, que ao nós acelerarmos os motores acabamos por ter essas linhas na imagem, muitas das vezes, e então este condensador vai nos permitir limpar essas linhas e também evitar que picos de corrente afetem o nosso stack, a nossa construção. Pronto, uma peça essencial e que custa baratíssimo, se calhar 10 cêntimos cada pecinha daquelas. Ora bem, então vamos tirar a parte de cima do drone, da frame. Esta pecinha vai ter que sair fora para nós conseguirmos alcançar o centro da frame, e para depois eventualmente soldarmos os motores, e também aqui a alimentação do stack, e também a colocação do condensador, que será nestes 2 locais onde nós iremos fazer a ligação dos fios que vão à bateria. Ok? Portanto, aqui um destes será o positivo, outro negativo. Iremos soldar aqui a alimentação do drone, iremos soldar aqui o condensador, e depois já irão ficar aqui 3 pads em cada lado, que será, tentar mostrar-vos aqui assim. Portanto, há aqui 3 padzinhos, 3 espaços para ligar aqueles 3 fios que vêm cada motor, ok? Então vamos passar a essa parte.
Bom, como poderão ver, então aqui a parte de cima já foi retirada, aqui já ficamos com o espaço, com a abertura necessária para a colocação deste conjunto aqui nesta zona. Portanto, a parte de trás será onde nós vamos fazer a ligação da bateria e esta parte será sempre a parte da frente. Normalmente os stacks ou as controladoras que nós normalmente tratamos por FC, a Flight Controller, a Flight Controller normalmente tem sempre uma seta a indicar qual é a orientação deste stack. Eu sei que a orientação será esta, no entanto, vocês tenham sempre em consideração e uma das grandes, ou um dos grandes problemas que o pessoal quando acaba de montar um drone acaba por ser a orientação desta peça aqui. Se esta peça estiver orientada naquele sentido, ou seja, no sentido da câmara, isto estará a 0 graus no vosso Betaflight. Se eventualmente vocês rodarem isto assim, estará ou terão que fazer alteração no Betaflight de forma a que a orientação dessa controladora esteja a 180 graus, ok? E isso é um dos grandes problemas que o pessoal costuma ter quando está a montar drones, é não saber como é que se coloca esta peça. Além do mais, também os motores acabariam por funcionar todos errados, e isso é o que provoca muitas vezes algumas conversas no Facebook e algumas dúvidas que o pessoal tem que tirar e acaba por tirar no YouTube e por aí fora. Portanto, montando a controladora neste sentido, nós vamos acabar por ter uma controladora a 0 graus e as ligações serão um motor 1, motor 2, motor 3 e motor 4, ok? Portanto, 1, 2, 3 e 4. Vocês também têm no Betaflight a colocação ou essa numeração de motores, tem lá uma imagem no Betaflight, que é um programa onde nós vamos afinar o nosso drone, onde nós vamos fazer todas as alterações a título de software na nossa máquina, e essa colocação de numeração dos motores tem que ser sempre respeitada, caso contrário o drone nunca irá sair do chão. Vamos avançar então agora esta parte, já tiramos a tampa superior, vamos avançar com a remoção desta pecinha aqui, que é a controladora, ou Flight Controller, ou então reduzimos para FC. Aqui neste caso temos esta pecinha que nos vai fazer uma espécie de filtragem entre a nossa controladora e o nosso 4 em 1. Portanto, esta peça vem aqui incluída neste conjunto, devem sempre manter entre uma coisa e outra. O ESC, por sua vez, está, então, vamos passar à colocação deste ESC no seu lugar. Portanto, temos aqui as tais ligações e daí, aliás, até temos a numeração de motores. Portanto, se vocês repararem, aqui neste espaço tem aqui o número 1, temos ali o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, ok? Portanto, será aqui que serão colocados os motores, nestes 3 padzitos para cada motor. 1, 2, 3, mais 1, 2, 3 e por aí fora. Aqui será a ligação do vossa alimentação do drone, como já referi, e para ser mais fácil, vocês devem sempre colocar inicialmente devem colocar inicialmente sempre solda nestes sítios antes de aplicar qualquer fio dos motores, ok? Portanto, se vocês aplicarem uma solda das boas, que eu aconselho sempre boa solda, vocês fazem esta parte já em que todos os pontos de soldadura vão estar com um pingo de solda, ok? Portanto, um pingo de solda que cubra a parte amarela, porque isso vai nos facilitar imenso o trabalho posterior, que é a colocação dos fios aqui neste 4 em 1, ok? Aqui neste 4 em 1, como poderão ver, também já não há mais ligações que seja necessário fazer. Tem esta conexão aqui que nos vai permitir poupar imenso trabalho. Esta ligação aqui já vai nos fazer ligar esses 4 motores à controladora, entre outras coisas. Eu vou tentar focar aqui as letrinhas. Portanto, aqui nesta parte do 4 em 1 temos estas pecinhas colocadas. Nós vamos tirar estas pecinhas, que é para podermos meter as nossas que já vinham com o drone, ok? Vamos avançar então para a colocação do 4 em 1 no seu devido local, aplicação da solda também nos seus sítios e também a colocação dos motores, ok? Bom, depois de estar aqui a analisar aqui estes postos e também depois a altura que estes postos têm, iria ficar um bocadinho frágil a questão de colocar aqui o 4 em 1, porque iria enroscar pouco a porca de cima. Nesse sentido, vou então avançar pela colocação destes parafusos mais compridos e vão ficar os 4 posicionados na mesma posição, só que para darmos espaçamento entre as peças, entre o 4 em 1 e a controladora, vamos acabar por usar porcas destas e também estes separadores que vinham também na peça no stack, ok? Vamos usar estes espaçadores para conseguirmos colocar as peças todas no seu devido sítio e então pela colocação também dos 4 parafusos.
E voilá! Portanto, os parafusos estão colocados nos seus devidos locais, nos seus devidos sítios, e então agora vamos passar o enchimento destas zonas com estes parafusinhos, que é para o 4 em 1 não ficar junto ao carbono. Qualquer contacto da eletrónica com o carbono pode conduzir eletricidade e nesse sentido queimar o material. Vamos igualmente usar estas pecinhas brancas que vinham por baixo do 4 em 1, que é para dar maior distância entre aquelas porcas que tivemos a colocar e a peça em 4 em 1 ou o ESC, é para evitar danos na parte inferior dessa mesma placa. E pronto, parafusos mudados, estes novos vão suportar toda a eletrónica, portanto no que toca a controladora e também o 4 em 1, e agora sim já temos aqui espaço suficiente para que estes componentes aqui em baixo não toquem no carbono e não haja um curto-circuito de danos no nosso material. Portanto, antes de fixarem esta peça aqui aos parafusos, através de uma colocação de uma porca, muita atenção, deem uma vista de olhos para ver se realmente não há nenhum componente em baixo a tocar, seja com o que for. Neste caso temos muito espaço com a placa de carbono e podemos então avançar para a colocação dos pontos de solda, que era o que já tinha referido há algum tempo atrás, e também vamos tirar esta peça aqui de cima, que não nos faz falta nenhuma para agora, que é para depois então termos possibilidades de chegar com o ferro de solda aqui aos sítios que temos que soldar. Portanto, agora já está a placa no seu sítio. Se vocês quiserem aplicar a solda com a placa fora do drone, podem perfeitamente bem também fazê-lo. Se calhar até será mais fácil para quem está a iniciar-se. E pronto, e vamos a passar então à colocação dos pontos de solda e depois à colocação dos 3 fios de motor, dos motores, também a 4 em 1. Uma coisa que eu vou ter em consideração é ver a medida, a distância que eu preciso de fio, não vale a pena termos fio a mais, e então vamos medir fio a fio. Não tenham problemas em apontar este para aqui ou este para o segundo ponto de solda ou o terceiro ponto de solda, porque depois podemos reverter a rotação dos motores. Portanto, vocês devem sempre, neste sentido, pelo menos é a minha opinião, neste sentido, com os fios paralelos uns aos outros, vamos soldar o mais à direita no primeiro ponto, o do meio no segundo ponto e o mais à esquerda no terceiro ponto, ok? Vamos cortar os fios à medida, ponto a ponto, e depois basta colocar então nos pontos de solda que já foram antecipadamente feitos aqui no 4 em 1. Vamos também dar um bocadinho de solda na ponta do fio que vai ficar depois de cortado. Um pouco do fio vai ter que ser exposto e damos um bocadinho de solda nessa ponta, ok? Porque depois, ao colocarmos o fio aqui no 4 em 1, será quase meio caminho andado para que as coisas corram bem, ok? Aqui na parte de solda, e penso eu que isto será uma das maiores dificuldades que o pessoal tem no que toca a montagem de drones, é aplicar a solda. Inicialmente eu também tinha alguns problemas, depois com o passar do tempo vamos descobrindo os truques e vamos descobrindo também que há certos materiais que funcionam muitíssimo melhor do que materiais sites da modalidade. E com o passar do tempo acabei por descobrir uma solda que é esta aqui, que é a Silverline, que facilita-me imenso a utilização da solda em montagens de drones. Esta combinação com uma caneta destas, que é uma caneta que é fluxo líquido, basta aplicar nesta pontinha, aplicar onde nós vamos soldar. Por exemplo, tenho aqueles pads amarelos, vou fazer uma passagem aqui com esta caneta e ele vai largando um líquido que será para facilitar a solda nestes pontos. Basta passar com a caneta, que ela está úmida, e estes pontos ficam todos limpinhos, prontos a trabalhar. Estas duas situações, um ferro com pontas finas, limpo, deverão também optar pela compra de uma coisa destas. Aqui está, deverão comprar uma coisinha destas que também custa para aí 2 ou 3 euros na Banggood. O ferro com uma pontinha destas fininha, como aqui tenho, e terem esta ponta sempre limpinha, como agora aqui está. Ok? Pronto, está limpinho. O que é que eu faço? Portanto, quando eu vou soldar alguma coisa, deveremos sempre tentar focar aqui, só um bocadinho. Quando nós estamos a utilizar um ferro e vamos soldar seja o que for, convém termos sempre esta parte
assim molhada com solda, ok? Portanto, como podem ver, ele já mudou de cor, tem ali uma gotinha de solda e esta gota de solda vai nos facilitar imenso o trabalho, porque depois basta colocar o ferro na zona onde vamos soldar e nessa altura esta questão vai nos facilitar imenso a utilização do ferro onde nós queremos soldar. Vou tentar aplicar, vou voltar a limpar porque ele já está há muito tempo no ferro. Vou aplicar novamente um bocadinho de solda e depois metemos o ferro encostado nesta parte que vamos soldar e vamos levar a solda até lá. Como poderão ver, uma das gotas já está no seu devido lugar. Portanto, e é isto que nós queremos, uma gotinha de solda, não muito exagerada, mas que simplesmente apresente este brilho. É uma solda que fica no seu lugar, ocupa o pad completamente e que tem este brilho, é uma solda com sucesso, ok? Pronto. Agora, isto é uma coisa que também requer algum treino. Portanto, com o passar do tempo, vocês vão melhorando a técnica, vão tendo alguns cuidados, nomeadamente a limpeza da ponta do ferro, aplicar novamente e voltar a soldar outra parte do vosso drone. Pronto, mais uma gota. Pouco tempo de utilização do ferro na peça onde vocês vão estar a soldar, porque estes componentes são todos sensíveis. Portanto, quanto mais calor nós dermos às peças que vamos soldar, pior será para o material. Está bem? É só esse alerta que eu vos vou deixar aqui. Eu, para soldar isto melhor, vou optar por tirar isto do drone. Vamos meter aqui o drone de lado e vou soldar então esta peça completamente e podem acompanhar aqui a evolução desse mesmo trabalho. E pronto, como podem ver, está tudo nos seus devidos locais. Eu tento alternar os pontos soldados. Por exemplo, soldo aqui deste lado, depois vou soldar daquele, vou soldar deste, depois vou soldar daquele, mais ou menos assim, que é para que os sítios onde nós estamos a soldar não aqueçam demasiado, porque se nós formos a meter aqui a solda, meter aqui ao lado, meter aqui, vamos acabar por aquecer imenso esta parte e as outras estão todas frias. Portanto, repartir um bocadinho a distribuição de calor, que é para evitarmos aquecer demasiado o nosso material, salvo seja. E pronto, então esta parte já está. Agora vou avançar para a colocação dos fios que serão ligados nesta parte e também a colocação do condensador. Portanto, eu já tinha aqui este fio, já tinha este cabo aqui de outras construções. O sinal negativo será o azul, onde tem esta colagem preta, e o sinal positivo este vermelho. Portanto, também na vossa ficha XT60 há de reparar que está ali um sinal de mais e aqui deste lado um sinal de menos, ok? Portanto, a colocação desta ficha, desta ligação ao vosso drone, deverá respeitar o sinal de positivo deste lado e o sinal de negativo daquele lado ali. Depois deverão mais ou menos posicionar o vosso 4 em 1, que irá ficar assim nesta zona mais ou menos, e ver mais ou menos também quanto fio é que vocês precisam disto. Portanto, eu penso que esta medida estará mais que boa, mais do que boa, e vamos soldar, só para ter a certeza, e vamos soldar o fio nesta posição assim. Portanto, temos que cortar o fio nesta medida. Portanto, novamente rever, porque depois isto está soldado é mais complicado, obviamente, rever em que zona é que isto ficou. Eu depois meto aqui uma braçadeira a prender aqui neste poste, que é para depois esta ficha não sair do seu lugar. Ou então poderia fazer aqui deste lado, não que ele depois tapava ali aquele sítio. Pronto, vai ficar aqui sensivelmente nesta zona. E vamos então passar aqui ao corte de um bocadinho desta proteção vermelha, que é para depois darmos um ponto de solda nesta parte e um ponto de solda nesta parte azul também. Portanto, aconselho sempre a dar aqui uma voltinha assim, que é para não haver coisas que fiquem no ar, porque depois qualquer contacto entre uma coisa e outra poderá ser a morte do artista. Ok? Pronto. Então, positivo ali e negativo acolá. Vou fazer ela passar aqui para este lado, assim. Ok, pronto. Portanto, os sítios de colocação disto será assim, nesta posição.
Vou tentar segurar isto com alguma coisa, mas não está fácil. Portanto, será nesta posição assim. E depois será então, a bateria será colocada ali. Depois, eventualmente no futuro, irei prender esta parte aqui com uma braçadeira aqui ao posto, que é para esta não sair do sítio. Então, antes de colocarmos ali naquele sítio, vamos ter que preparar estas duas pecinhas, estes dois pontos de união com a nossa controladora, e nesse sentido precisamos então fazer novamente a técnica de ferro nos seus 400 graus, eu uso sempre a 400 graus, molhar aqui um bocadinho o ferro com solda, ok? E agora aquecer esta peça, e à medida que ela vai aquecendo vai facilitando aqui que a solda se derreta e se vá fundir com o nosso fio em cobre. Podem ver que ele já está a mudar de cor. Como podem ver, ele mudou de cor, ok? Pronto. E então tem ali uma gota boa e fácil para soldarmos daqui a pouco. Depois fazer o mesmo para este lado, em que nós juntamos, só colocamos no fio o soldador, sim, o ferro de soldar, e depois à medida que esta parte em bronze vai aquecendo, vai sendo fácil de soldar e deixarmos ali uma gota para a colocação no nosso 4 em 1, ok? Limpar novamente o ferro sempre bem limpo. Aqui já não precisamos de fluxo, mas se vocês verem que ele não agarra bem na primeira vez que lá jogam o fio, podem usar fluxo, que só poderá eventualmente ajudar. Eu penso que não haverá necessidade, mas vamos fazer essa experiência. Depois, como os fios estão bastante quentes, convém sempre a colocação deste fio assim, mais ou menos esta distância, que é para uma coisa se ligar noutra. Vamos molhar novamente o ferro de soldar com um bocadinho de solda, metade de uma gota, sensivelmente, e vamos lá ver se eu consigo agarrar isto, porque está-me a fazer um bocado de força demais. Ora bem, vamos aquecer então aqui o fio vai derreter. Agora bati ali naquele poste de ferro e deixou-me aqui um bocado limitado. Vamos então, com este fio que já está bastante quente, vamos deixar o fio até a gota que estava no fio e a gota que estava no 4 em 1 serem uma gota só. Pronto, ele ficou no sítio. Portanto, digamos que a gota que estava no 4 em 1 e a gota que estava no fio acabou-se de transformar numa gota apenas. E assim temos a garantia que isto realmente está no seu devido lugar e muitíssimo bem soldado. Depois vamos puxar então também aqui o fio azul. Vamos fazer, antes de encostarmos uma coisa à outra, vamos aquecer o fio, ok? É para depois, quando formos soldar, o fio já está na temperatura que nós queremos usar para utilização no 4 em 1. Depois aqui, entre o fio e o 4 em 1, tentar aquecer as duas coisas de modo a que se vá fundir numa peça só. E esqueci-me de uma coisa, e por isso é que me estava aqui a dificultar as coisas. Esqueci-me da tal gotinha antes de soldar as coisas. Ele já ficou no sítio, mas eu quero que isto fique bonito. Depois de soldado, podem soprar para arrefecer mais rapidamente a vossa peça, porque ela agora está extremamente quente. Por acaso até tenho uma ventoinha e não estou a fazer uso dela por preguiça. Pronto, esta peça já está soldada. Agora lembrem-se que falta aqui o condensador, ok? O condensador eventualmente não vai precisar de tanto espaço. Eu gosto de fazer passar o condensador por baixo, ou então se calhar neste caso até poderemos aplicar por cima, mas eu não gosto de ver isto por cima. Podemos aplicar uma braçadeira aqui e a ficha ficar assim. Ou então podemos aplicar por baixo. Eu vou tentar aplicar por baixo da maneira como eu gosto. Temos espaço para isso, então vamos tentar aplicar por baixo. E por baixo temos aquela situação do positivo e do negativo. Se ele ficar aqui em baixo, aqui juntinho, isto é capaz de funcionar melhor do que por cima. E nesse caso, vamos então, o positivo será o mais comprido, o negativo será o mais curto. E dá para ver também perfeitamente qual é o negativo e o positivo. Como eu não preciso disto tudo, vamos tirar aqui as medidas, vamos fazer isto, fazer aqui uma curva de 90 graus, mas antes disso ainda quer fazer outra coisa. Antes disso temos que isolar este fio. Este fio é para não fazer curto-circuito depois no nosso material. E nesse caso precisamos então de manga termorretrátil. Portanto, tenho aqui um bocadinho de manga termorretrátil e vamos forrar estas ligações do condensador com esta manga. Cortar aqui um bocadinho, cortar ali outro bocadito, forrar o positivo e o negativo, porque isto tem que ficar ali no sítio. Tentar segurar isto agora com a aplicação de um isqueiro ou de uma pistola de ar quente, e essa aplicação deverá ser só aqui junto, porque aqui à frente vai nos fazer falta estar assim à solta. Cuidado com os dedos,
Dedos. Cuidado com os dedos. Esta porcaria aquece. Bom, ora bem, então ele já lá está. Podia ter ficado melhor, mas já está supostamente no seu sítio. E agora vamos então tirar as medidas que nos fazem falta. Portanto, vamos rodar isto a 90 graus e vamos ver se mais ou menos onde é que isto poderá ficar bem. Portanto, se eventualmente eu avançar com o condensador para aqui, estas partes já se podem soldar aqui deste lado. E o condensador fica aqui nesta zona mais ou menos. Eu vou empurrar isto um bocadinho mais para a frente, que é para isto ficar mais jeitozinho. Portanto, agora estamos que já tiramos as medidas. Vamos limpar aqui a ponta desta união. Vamos cortar aqui um bocadinho de manga termorretrátil e vamos aplicar um bocadinho, uma gota de solda em cada zona que está à mostra. Antes disso, faço novamente passagem aqui com a caneta. E vamos então fazer outra vez novamente o mesmo que fizemos há bocadinho. Limpar o ferro, aplicar um bocadinho de solda no ferro e agora aplicar um bocadinho nesta extremidade do condensador e agora do outro lado. Portanto, isto é fácil ver quando é que ele tem solda, porque ela fica a brilhar e a gente percebe logo que o produto está bem aplicado. Se tiverem dúvidas, deem mais um jeitinho para ficar garantido que fica lá solda, ok? Pronto, vamos então. Ele já, com o calor do ferro de soldar, já não precisamos da pistola de ar quente, já está no seu devido local. E agora vamos então passar à colocação deste condensador mais ou menos no sítio, que é para depois com jeitinho, com algum jeitinho, aplicarmos isto na melhor maneira. Ora bem, se eu tivesse aqui uma segunda mão seria essencial. Às vezes peço ajuda à minha mulher para agarrar no material. Isto hoje não me está a sair muito bem, estas coisas hoje não me estão a sair muito bem. Agarrar no material, muito bem. Portanto, aplicamos aqui um bocadinho de solda, acho que foi muito curto e esta porcaria não para de abanar. Vamos buscar mais um bocadinho de solda e vamos então aplicar um bocadinho de solda aqui na nossa extremidade. Agora sim. Agora sim. Pronto. De um lado já está. E vamos aplicar do outro lado também igual. A mesma situação. Juntamos uma coisa à outra e jogamos uma gota de solda lá para cima. Feita a coisa, limpamos o ferro. Vamos tentar pôr o condensador o mais direito possível. E pronto, voilá! O fio não vai fazer força nenhuma no condensador, porque o condensador vai ficar em baixo. E nesse sentido, até é bom que assim seja, que é para ele ficar sem esforços desnecessários. Pronto, como podem ver, o condensador fica ali em baixo, perfeitamente bem arrumadinho. Se vocês acharem que ele está muito à solta, podem eventualmente fazer passar uma abraçadeira. Eu acho que assim está bom. Acho que não há necessidade de meter mais, seja o que for. Está no sítio perfeito. E agora então passemos à colocação dos motores nos seus devidos lugares. E nesse caso temos de ter muita atenção, mas mesmo muita atenção, onde é que vamos cortar o fio. Porque depois de cortado já não há volta a dar, ok? Deixem, por exemplo, ora, se fosse assim, vejam qual é a dimensão do fio, vejam em que zona é que ele poderá eventualmente ficar melhor. Também ficar com uma folga pequenina, só para, por exemplo, se nós precisarmos afastar este parafuso, termos essa margem de manobra. Mas marquem o fio, ok? E depois de marcado o fio, fazem aquilo que eu fiz há pouco. Portanto, deixar aqui uma parte, isto pode-se tirar logo a ponta disto com a unha, até é mais fácil do que andar aqui a cortar. E então vamos dar a tal gota de solda. Ok, está aplicado no sítio. E agora vamos então passar à colocação deste motor no ESC, no 4 em 1, ok? Como podem ver, funcionou logo ao contacto,
foi uma coisa extremamente fácil de aplicar, ficou bonita a solda, ficou brilhante e é isso que nós queremos no nosso drone. Soldas brilhantes e bonitas. O resto vai ser tudo mais ou menos igual. Portanto, tirar a medida, eu poderia eventualmente fazer passar o fio por aqui por dentro, só que já tenho visto pessoal queixar-se que o fio a passar aqui por dentro pode criar alguns conflitos com o 4 em 1. Portanto, enquanto tiver dúvidas, vou continuar a fazer a montagem da maneira como sempre fiz, por fora. Portanto, agora, já como temos aqui estes lados soldados, vamos meter uma argola, que é para depois, juntamente com esta porquinha, podermos não danificar aqui os componentes eletrónicos, ok? Portanto, esta mola vai nos permitir ficarmos um pouco afastados entre a porca e a peça, o 4 em 1, e assim evitamos danificar o 4 em 1. E vamos também apertar isto pelo motivo de que, se estiver apertado e posicionado, será mais fácil também soldarmos o outro lado com o comprimento correto das ligações dos motores. Então, já está concluída a colocação das soldas nos seus devidos locais. Portanto, como poderão ver, não sei se a imagem que vocês estão aí a ver terá a qualidade que eu tenho aqui, mas poderão ver que os pontos de solda estão todos a brilhar. E é assim que se pretende que as soldas fiquem sempre, ok? Isto é muito simples, mas o pessoal deverá ir treinando com alguma calma, com alguma paciência, ir treinando. Essencial é solda boa, fluxo. Pode ser este da caneta, que é caneta, vocês poderão encontrar isto no YouTube, que é Flux Pen 591, portanto Flux Pen 591. No Banggood também tem, mas fica um pouco mais cara. Esta caneta custa cerca de $1. Depois, mais uma vez, esta solda, poderá eventualmente haver muitas soldas boas, mas a partir do momento em que vocês utilizam uma solda boa que vos dá garantias de bons pontos de solda, boas soldagens, bons trabalhos realizados, vocês vão querer manter-se fiel à marca. E este é o meu caso. Comprei isto no eBay também do Reino Unido, demorou cerca de uma semana a chegar cá e custou-me à volta de 8 euros, se não estou em erro. Isto tem cerca de 100 gramas. E se vocês procurarem Silverline RC Solder, provavelmente irão encontrar isto no eBay. Depois, o ferrinho, como já vos tinha mostrado, sempre limpo. A ponta do ferro, neste caso, já depois deste trabalho todo, não está nas suas melhores condições, mas com aquela limalha nós tentamos sempre que o ferro fique limpinho, ok? Vou tentar aqui focar melhor. Pronto, convém sempre o ferro ficar como se fosse um ponto de solda. Depois temos o trabalho realizado, está aqui a nossa ficha que irá alimentar este conjunto, temos o condensador já montado na parte de baixo, temos os 4 motores com os seus 3 fios todos nos devidos sítios e já apertei aqui, meti uma anilha destas, meti um parafuso, uma porca aliás, por cima, e agora vou meter mais uma anilha por cima da porca, nos seus 4 postes, que é para evitar que este conjunto metálico e este conjunto mais sólido da construção do drone fique encostado à controladora e assim tente evitar... Ora bem, não sei se ficou gravado porque a gravação parou. Portanto, está tudo soldado. Meti aqui estas borrachinhas que vai me permitir aliviar a tensão na controladora, e ao aliviarmos que a vibração dos motores passe para a controladora, vamos acabar por evitar ter comportamentos menos perfeitos do que aqueles que nós queremos. Pronto, a controladora está no seu sítio, agora basta meter 4 porcas e esta parte está acabada. Bom malta, depois de ter concluído aqui a montagem e colocação dos motores no 4 em 1 e depois a controladora aqui nesta posição, vamos rodar isto que é para mantermos a mesma orientação desde o início até ao fim dos vídeos. Recebi também mais material, não estava à espera. Recebi mais material, nomeadamente recebi este ESC, recebi este VTX
VTX é um video transmitter, portanto um transmissor de vídeo, e é este componente aqui que vai fazer com que nós possamos visualizar as imagens da câmera que está colocada no drone. Portanto, depois de ter aberto o VTX, que eu pensava que era outro VTX, eu já foi há tanto tempo a compra que já nem me recordava qual tinha sido o VTX que eu tinha comprado, e então o que é que acontece? Acontece que o VTX também é para ser colocado nesta zona do drone, ok? E assim sendo, o que é que acabamos por ter? Acabamos por ter mais um componente nestes postos, ele terá que ser colocado nestes parafusos, e ao ser colocado nestes parafusos acabamos por ter necessidade de mais espaço. Nesse sentido, temos que tirar algum material daquele que eu já tinha posto aqui nos postos, nos ferros, nestes parafusos, para poder depois, quando nós acabamos de meter o VTX, para poder apertar este VTX com as porcas que nós temos aqui no conjunto, ok? Portanto, como poderão ver, esta porca será aqui aplicada neste conjunto e será colocado o suficiente para que o VTX não saia do seu lugar. E pronto, resumidamente acabei por fazer as soldas, acabei por colocar novamente o 4 em 1 mais baixo, a Flight Controller ou FC também numa posição mais baixa, e posteriormente aqui o VTX já tem espaço suficiente para ficar no seu devido lugar, ok? Mas o vídeo e a montagem deste VTX vem no próximo vídeo. Hoje era a montagem do stack, este conjunto aqui em baixo, para vos mostrar como é que se faz ou como se deverá fazer a soldagem e colocação daqui dos cabos dos motores, dos fios dos motores, aliás, a colocação do stack e a colocação da alimentação de todo este conjunto para que funcione devidamente. Também aqui o condensador, não esquecendo. Ok? Pronto, era isso que eu vos queria mostrar neste vídeo. E pronto, por aqui fica. Obrigado por assistirem mais este vídeo. Um abraço a todos, um bem-aja a todos, e vemos aqui no próximo vídeo, que será a colocação do VTX. Obrigado por assistirem e bons voos.